O meu nome é Felipe Duda e eu tenho uma mensagem para você. Salmo número 139, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Aborto pode ser caracterizado como o ato de interromper uma gravidez, com a retirada do embrião ou feto antes que chegue a termo, que é o período comum de uma gestação normal, entre 37 e 42 semanas. Em outras palavras, o aborto é a interrupção da gestação antes de 37 semanas. Existem alguns tipos de aborto. O aborto espontâneo, que é uma interrupção involuntária de uma gestação antes da 20ª semana. E este é o tipo mais comum de perda de gravidez, e geralmente ocorre devido a problemas no desenvolvimento do feto. O aborto acidental, decorrentes de situações exteriores ou traumáticas, como um escorregão, por exemplo. O aborto culposo, que resulta de culpa ou atitude de negligência, imperícia ou imprudência. Já o aborto induzido é aquele em que o final da gestação é caracterizado pela ingestão de um remédio, por exemplo, ou através de um procedimento que se chama curretagem, que consiste na raspagem da parede uterina para a retirada do embrião, ou por alguma forma invasiva. No Brasil, o aborto induzido é considerado crime e está previsto nos artigos 124 a 128 do Código Penal. Porém, existem situações em que, mesmo com um aborto induzido, não há cometimento de crime. Por exemplo, quando a gravidez representa risco para a gestante, quando a gravidez é um resultado de um estupro ou quando o feto for anencefálico, ou seja, não possuir cérebro. É importante observar que nestes casos, onde há o respaldo da legislação para a prática do aborto, esta decisão cabe única e exclusivamente à gestante, que decide se quer ou não encerrar o seu ciclo de gestação, não sendo obrigatório que ela realize a interrupção. Existem penas de detenção que variam de 1 a 10 anos para os tipos de aborto induzidos que são considerados criminosos. Entre estes abortos estão o autoaborto e o aborto realizado por um terceiro, com ou sem o consentimento da gestante. Acho proveitoso, ademais, trazer alguns outros dados a respeito deste assunto. O fato do aborto ser crime faz com que muitas mulheres procurem clínicas clandestinas para a realização do aborto. Clínicas estas muito precárias e sem qualquer condição de higiene. É fato que isto aumenta sobremaneira o número de mortes entre mulheres. Segundo o Ministério da Saúde, entre os anos 2008 e 2017, foram provocados entre 9 e 12 milhões de abortos no Brasil. De 2000 a 2016, 4.455 mulheres morreram após complicações devido ao aborto. No Brasil, existem duas frentes de debate sobre este assunto. Um grupo apoia a legalização do aborto e usa como principais argumentos a defesa dos direitos individuais da mulher de decidir a respeito do seu próprio corpo. Também alegam ser o aborto uma questão de saúde pública, fora o fato de que proibir o ato não faz com que ele deixe de ser realizado, até mesmo de forma clandestina. O outro grupo é totalmente contra a legalização do aborto. E os seus argumentos são que, assim como previsto na lei, trata-se de um crime contra a vida. Baseiam-se em estudos que dizem que os fetos, mesmo nas semanas iniciais da gestação, já sentem dores, além de toda uma questão religiosa por trás desta questão. Me faltaria tempo para explicar a respeito da PEC 29 de 2015, que visa assegurar o direito à vida desde a sua concepção. Eu quero, porém, tecer apenas alguns comentários baseados na Bíblia
e na concepção que eu tenho a respeito deste assunto. A Bíblia deixa evidente que a vida tem início na concepção. O texto que eu li é uma evidência de que já existe um propósito na existência humana, mesmo ainda dentro do ventre materno. Deus nos conhecia antes mesmo de nós nascermos. Neste Salmo de número 139, temos um relato convincente sobre os propósitos e as maravilhas da gestação. O verso 13 diz assim: Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Os teus olhos viam o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Numa visão bem lógica e também humanizada a respeito deste assunto, eu diria: todos os que estão vivos hoje, sejam aqueles que são contra o aborto ou a favor, nasceram, pois não tiveram esta chance interrompida. Eu entendo que cada nascimento é repleto de propósitos. Eu acredito piamente que uma criança deveria ter a chance de vir ao mundo. Ela não teve culpa do que quer que tenha acontecido. Talvez a chegada desta criança ao mundo possa ser capaz de ajudar a reparar os traumas que pareciam ser irreparáveis. Se você gostou desta mensagem, compartilhe com alguém. Se você assiste estes vídeos e ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se para que estas mensagens possam alcançar mais e mais vidas para a glória de Deus. Que Deus possa te abençoar no nome de Jesus.